Glória a Deus, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Marta, hoje é dia 22/2/2025. Amados, vamos falar a respeito das luminárias, não, que o Senhor deixou como sinais para os dias finais, para os nossos dias, mostrar os nossos dias, os nossos anos, de acordo com o que está escrito em Gênesis 1:14, não? Que o Senhor formou as luminárias para nos informar as datas dos anos e os acontecimentos. Então o Senhor nos deixa sinais para o tempo do fim, e você vê a Bíblia falando a respeito das lumbreiras, não, dos movimentos das lumbreiras, dos movimentos das estrelas, não, as estrelas, o Senhor declarando que chegaria um tempo que as estrelas cairiam, que chegaria um tempo que haveria sinais no céu, que a lua se transformaria em sangue para mostrar a vinda do Senhor. O Senhor estaria manifestando isso. Glória a Deus por isso. Então nós temos aí agora, dia 14 de março, não? Nós temos a lua de sangue, né? Glória a Deus, aleluia. Para vocês compreenderem a astronomia, né? Bíblica. Existe a astronomia bíblica. Por quê? Porque Deus deixou esses sinais para nós que somos povo dele, não para o povo do inimigo, né? E a astronomia bíblica, ela estuda os corpos celestes do universo e fenômenos astronômicos, compreendendo as posições e os movimentos em relação ao tempo profético em que vivemos, tá? Então você vai ver a Bíblia relatando nomes, por exemplo, de constelações, constelação de Orion, incluso em Jó, fala a respeito dessas constelações, as constelações de Ursa Maior, né? Da Ursa, não? E dos seus filhos também, que são a Ursa Menor, né? E também tem as Pleiades também, que a Bíblia fala. Então a Bíblia está sempre falando e relatando os nomes reais das constelações e para nos anunciar, não? Os tempos proféticos. Glória a Deus por isso. Agora a astrologia, tá? Que no caso a astrologia, as pessoas satânicas, não, os satanistas, os bruxos, todos esses povos que manifesta a vidência, não pelo lado maligno, toma esta astrologia para fazer o estudo das posições e movimentos dos astros como meio para predizer, tá? Para predizer, para fazer predição, tá? Para fazer adivinhação. E isso é contrário à Bíblia, tá? Isso é totalmente contrário à Bíblia e nós não compactuamos com isso, porque não vem da parte de Deus, mas sim da parte do inimigo essa adivinhança, tá? Então isso não é bíblico e a gente não olha o céu para fazer predição, a gente olha o céu para analisar os tempos proféticos em relação ao que a Bíblia nos ensina e nos fala, tá? Então analisamos os versículos bíblicos e analisamos os sinais nos céus. Por exemplo, Joel fala da lua de sangue, nós vamos analisar esses posicionamentos celestes, tá? Para entender o que o Senhor quer nos avisar através desses sinais e em que tempo estamos vivendo nesse tempo, amém? Deuteronômios 29:29 fala assim: as coisas secretas pertencem a Jeová, o nosso Deus, mas as reveladas são para nós, tá? E para os nossos filhos para sempre. Então o Senhor revela as coisas que ele revela para nós e para os nossos filhos e para sempre, para que cumplamos todas as palavras dessa lei, tá? Então, à medida que eu vou analisando essas revelações que o Senhor me dá através desses sinais no céu,
a profecia do Senhor vai se cumprindo, a lei vai se cumprindo na medida que nós vamos compreendendo todas essas coisas, porque já é tempo dessa compreensão, já é tempo de compreender essas coisas, por isso o Senhor revela nesse tempo, porque já é o tempo de ser revelado, tá? É o tempo da revelação. Em Provérbios 25:2 fala assim: glória de Deus é encobrir, é cobertar, não é esconder um assunto, mas honra do rei é esquadrinhar. Então, é honra para o Senhor. Eu dou honra para o Senhor quando eu começo a esquadrinhar e a buscar esses mistérios, tá? Esse estudo que eu estou fazendo, essas análises que estamos fazendo, eu e você, nós estamos esquadrinhando. E isso dá honra para Deus. Nós honramos a Deus quando esquadrinhamos a sua escritura. Por isso esse Provérbios fala a respeito disso. Em Mateus 11:25 fala assim: te glorifico, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios e dos entendidos e as revelastes às crianças. O Senhor sempre vai nos chamar de criança em relação a duas coisas. Primeiro, que somos as crianças que entram no reino dos céus, tá? Porque o reino dos céus pertence às crianças. Então, qualquer que queira entrar no reino do céu tem que voltar a ser criança, tá? Em relação à minha condição de coração, coração perdoador, amoroso e tudo mais. E o Senhor, nesse tempo, nos chama de crianças em relação à revelação que Ele nos dá. Porque quanto mais nós aprendemos os seus mistérios, hoje está meio movimentada a rua. Quanto mais aprendemos os mistérios do Senhor, mais compreendemos que existe mais mistérios por ser revelado e entendemos que não sabemos nada, tá? Então, quanto mais o Senhor me revela coisas dos astros ou coisas astronômicas ou da ciência, eu compreendo que sou criança no meu entendimento ainda. Por mais que eu cresça, eu vou ser essa criança. O Senhor me chama de criança em relação, olha, não se ensoberbeça e não se exalte, porque ainda falta muita coisa para você aprender. Você não aprendeu muito pouco ainda. Entendeu? E o mal de muitos nos altares é que quando são revelados poucos mistérios, se exaltam por causa desses poucos mistérios, crendo que são alguma coisa. E isso para o Senhor é pecado, entendeu? Isso para o Senhor é pecado, porque o Senhor quer que nós sejamos criança. E a criança, ela sempre vai querer aprender mais e nunca vai pensar que já sabe. Tá entendendo? Que é a dona da verdade. Então, quando nós manifestamos isso, essa soberbia de pensar que somos mais porque o Senhor está nos revelando alguns poucos mistérios, nércio estamos sendo diante do Senhor e diante da sua presença, porque Ele quer que nós sejamos crianças ainda, ou seja, mesmo sabendo, devemos olhar para nós e pensar, eu não sei ainda todas as coisas, então vou me manter com essa humildade para poder aprender mais e não vou me exaltar na frente dos meus irmãos pensando que eu sei mais do que os meus irmãos e que eu já atingi essa altura do varão perfeito, tá? Infelizmente, alguns servos do Senhor têm essa prepotência de achar que já alcançou a altura desse varão perfeito e que é melhor e maior que todo mundo e se coloca em posição de autoridade. Na realidade, eles estão sendo autoritários. Estão usando da autoridade colocada, não a autoridade que o Senhor colocou eles em autoridade. Eles estão impondo essa autoridade pelo fato de que eu sei que agora eu mando neste determinado lugar porque eu sou aqui o ancião desse lugar, eu tenho mais entendimento que todos, né? Infelizmente,
algumas pessoas agem dessa determinada forma. Mas vamos continuar o estudo em nome de Jesus. Em Jó, do 38, versículo 38, Jó, capítulo 38, do versículo 22 ao 41. Soube tu as ordenanças do céu? Deus está perguntando para Jó quando ele está naquela situação. Sabe você alguma coisa, Jó? Você sabe como que foi ordenado as estrelas e os astros no céu, como que foi colocado, como que foi posicionado? E qual que é o motivo que foi posicionado dessa determinada maneira? Quem colocou por conta os céus com sabedoria, Jó? Deus está perguntando para ele. Quem faz inclinar os odres do céu, Jó? O que Deus está falando com Jó? Jó, você acha que você tem mais sabedoria que eu? E foi você que criou os céus? E pensa você que pode mover os astros? Porque depois ele fala, você acha que pode atar as Pleiades, que são as constelações? Se pode atá-las, se pode amarrá-las uma com a outra? Você pode mover isso? Você acha que você tem capacidade para mover as estrelas? Porque Deus está, na realidade, não questionando a Jó por não ter capacidade de fazer. Deus está mostrando para Jó que é somente Ele que pode mover os astros, que somente Ele pode mover a ordem do céu, da maneira que Ele colocou para dar-nos sinais, tá? Então, somente Ele pode mover esses astros. E que chegaria um tempo que Ele ia mover esses astros para dar-nos sinais, tá? O Senhor está, de uma certa forma, falando isto para Jó e nos deixando essa mensagem também para nós, dizendo, olha, se está movendo ou está mudando de cor, é porque sou eu que estou mexendo aí, porque quem colocou com sabedoria aí foi eu. E quem colocou isso em ordem, esses astros no céu, quem ordenou, isso aí foi eu. Tá? Então, quem vai tirar do lugar sou eu, quem vai mover sou eu, tá? Em Mateus 13, 11, fala assim, porque a vós outros os é dado saber os mistérios dos céus. Quem é dado os mistérios do céu? Nós, os de Deus, é dado os mistérios dos céus. Aí você fala assim, mas a NASA tem os mistérios do céu. Não, eles não têm os mistérios do céu, porque o Senhor não revela para eles, Ele revela somente para os dele os mistérios do céu. No entanto, o próximo versículo depois desse aqui, me parece que o 12 ou 13, o Senhor fala o seguinte, o que tem conhecimento é dado mais conhecimento e o que não tem o conhecimento dos mistérios lhe é tirado. Então, eles não têm, tá? Os filhos da serpente que estão hoje analisando os céus para trazer a profecia e fazer manifestar o tempo deles, que é o tempo do anticristo, o tempo de todas essas profecias que eles sabem que vai manifestar. Então, eles não têm conhecimento dos mistérios. O Senhor dá o que Ele pode dar. Ele fala, isso aqui eu vou te dar porque você vai mover algo em relação a isso e isso lhe é permitido, então eu te dou. Mas os mistérios eu dou para os meus filhos. No entanto, ele fala que a nós que temos os mistérios nos é dado. Tá? Nós que temos, nos é dado mais, é acrescentado. E os que não têm, lhes é tirado. E vai chegar um determinado tempo que o Senhor vai deixar eles totalmente no escuro. Nós vamos ficar na luz, tá? Eles vão ficar no escuro. No entanto, eles estão no escuro. Você olha para eles, você olha para os ímpios e para eles crescendo nestas áreas, não os cientistas, esse povo aí que está trabalhando muito nessa área, não? Você sabe o nome de uma pessoa aí que anda aparecendo muito, com seus foguetes, com sua tecnologia? Então, e vocês falam assim, olha como é dado para ele. Deus deu para ele, Deus permitiu eles
crescer nessa área para trazer cumprimento da palavra dele. Mas os mistérios Deus não vai revelar para ele, porque os mistérios ainda estão escondidos para nós. Então é nós que o Senhor vai trazer esses mistérios, porque deles é tirado. No entanto, o que acontece? O Senhor tira os mistérios dele, o saber deles, para quê? Para confundi-los, ao ponto de proteger-nos a nós mesmos, tá? Então vai chegar um determinado tempo, eles vão crescer. E você vai falar, ai, que estão prosperando. E a Bíblia diz assim, para nós não se alegrar, não olhar, não invejar a prosperidade do ímpio. Eles são ímpios, tá? Então a prosperidade deles vai chegar um determinado tempo que eles vão ficar tão no escuro, porque o Senhor pode dar um sopro e essa inteligência que eles estão criando ser nada, tá? Esses monte de lata que eles estão criando e fazendo andar aí, colocando inteligência nesse monte de lata, para o Senhor isso não é nada. O que vale, o que tem valor é os mistérios e o que o Senhor está construindo em nós, tá? É o reino de Deus que vai ter valor e vai ter validade para sempre, porque eles não, tá? Então deles lhes é tirado, tá? Então até o que eles têm lhes vai ser tirado. Entendeu? Esse versículo, olhando nesse ponto de vista. Glória a Deus, aleluias. Os que têm, os mistérios lhe é dado, e os que não têm, até o que tem, lhe é tirado. Porque vai chegar um tempo que o Senhor vai tirar todas essas coisas deles e eles não vão ter nada. E o que vai prevalecer vai ser o que Deus construiu em nós, tá? Que é a eternidade, que é esse reino que Deus está construindo em nós, através de nós. Não, é claro que é por Ele, né? Porque se é por Ele que Ele faz todas as coisas, né? E glória a Deus. É isso, vamos seguir o estudo. Então vamos ver, né, essas luminárias sendo criadas e tudo. E há uma simbologia bíblica em relação do que representa os astros para poder nos falar, para poder nos anunciar. O Senhor deixa esse simbolismo. No entanto, a Bíblia está cheia de simbolismo. Apocalipse, tudo o que se fala em Apocalipse, há uma simbologia nisso. O sol, a simbologia do sol representa Yeshua Mashiach, que é Jesus, nosso Messias, tá? E a lua, vamos olhar a lua como a representação da humanidade. A lua também, dependendo de algum versículo ou de alguma revelação que Deus esteja dando, a lua também pode representar a escuridade, tá? A escuridão, as trevas. Por quê? Porque é um astro que não possui luz própria, tá? E necessita da luz do sol para brilhar. Então, o que acontece? Lúcifer, ele não produz luz, tá? Ele não produz luz, mas ele não tem luz, mas de Deus nele, tá entendendo? Então, quem está brilhando é o sol. E o próprio versículo, há próprios versículos que fala, né? Em Malaquias 4:2 fala: mas a vós outros, os que temeis a meu nome, nascerá o sol de justiça. Quem é o sol de justiça? Jesus, Yeshua. E as suas asas, e nas suas asas trairá salvação. Por quê? Quem dá salvação? Jesus. Então está falando que ele, nas asas dele, tá? Ele é o sol de justiça que nasce em nós e nas suas asas trará salvação para nós, tá? Então, comparando ao Senhor Jesus ao sol, tá? A lua, agora nesse eclipse do dia 14 de março, tá? Estará mais pequena. O que isso significa? Quando a lua está mais próxima, nós vemos ela de um tamanho maior. E quando a lua está mais distante, nós vemos ela de um tamanho menor, tá?
Se a lua significa nesse simbolismo que eu estou fazendo para você, significar a humanidade, e se ela está mais distante, ela está mais pequena, isso significa que vamos entrar num tempo agora, tá? Já está, mas vai avançar mais, aonde as pessoas vão se afastar mais da presença do Senhor. Já existe a apostasia, já está acontecendo, mas agora vai a um nível maior, tá? Para cumprir também um versículo que diz que os ímpios que se impiedem mais, tá? Ou seja, os sujos que se sujem mais e os limpos que se limpem mais. Então, o que esse versículo está falando? Mas está falando que aquele que já está sujo, que já está no mundo, ele vai mergulhar mais. Tá entendendo? Aquele que está no alcoolismo, o alcoolismo vai chamar ele mais ainda para o alcoolismo. Mas aquele que se desperta e fala assim, não, eu vou largar isso aqui e vou buscar a Deus, ele vai ser limpo e ele vai se limpar mais, tá entendendo? Então, por isso, fala esse versículo, os que estão sujos se sujem mais e os que estão limpos que se limpem mais, tá? Em relação também a os santos que se santifiquem mais, em relação a que os santos, mesmo que eu olhe para mim e compreenda que a santidade de Deus em mim, eu devo analisar-me mais, todavia, para santificar-me mais, tá? E o Senhor, de uma certa forma, nesse versículo está também nos chamando a atenção a santificar-nos mais. E o ímpio, ele vai se impiedar mais, tá entendendo? Vai manifestar com mais impiedade, com mais crueldade, com mais mundanismo, entendeu? Eles vão mergulhar mais, vão escorregar mais para esse lado. Por isso vai manifestar essa apostasia maior, tá? E não somente os ímpios que vão escorregar, mas os próprios cristãos que estão dentro da igreja, que não se limpem mais, a tendência deles é sujar-se mais, entendeu? Glória a Deus. Nesse esse eclipse, é um eclipse lunar total, tá? Por isso ele é considerado como sinal profético e a lua vai estar 5,4% menor. A totalidade do eclipse será em tempo ele vai durar 66 minutos com 6 segundos. O interessante é que, colocando esse tempo, dá 66,6. 666, o código da besta. Justo nos anunciando a besta e a manifestação da besta. O que esse eclipse está nos mostrando? Está nos mostrando que o anticristo vai se revelar, tá? Esse eclipse está nos revelando que já está na hora do anticristo se revelar como o anticristo, tá? Já estamos entrando nesse tempo. O eclipse lunar total é o eclipse lunar que ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua se alinham. Então está acontecendo um alinhamento aí, de modo que a Lua passa por dentro da sombra da Terra. Quando passa por dentro dessa parte escura, se dá o nome de umbra e se põe de cor vermelho sangue, tá? Então, por isso que os cientistas e a Bíblia também fala que essa é a lua de sangue, tá? E aonde está escrito a respeito da lua de sangue? A lua de sangue está escrito em Joel 2,31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o dia grande e espantoso de Jeová. Então, além de anunciar que o anticristo vai manifestar, está falando que esses eventos das luas de sangue se coloca antes da vinda do Senhor Jesus a buscar a sua igreja, tá? Haverá outra lua de sangue dia 8 de setembro de 2025, desse ano ainda, tá? E dia 19, o interessante é o seguinte: dia 19 de janeiro
um dia antes do Donald Trump tomar poder, sentar na cadeira, tomar o seu trono, aconteceu uma lua de sangue e aconteceu um alinhamento planetário que começou dia 19 e quando ele estava se colocando no trono, sentando na cadeira presidencial, estava acontecendo esse alinhamento, tá? De 6 planetas, número de homem. Você sabe que o 6 é o número de homem, e o 6 sempre vai indicar e representar a besta, o número 666, o número 666, tá? Então, quando anuncia esse número de homem, está falando, o Senhor está dizendo, o homem vai manifestar. E o homem, e fala da marca da besta 666, o homem é o iníquo que vai se manifestar. Tá? Então o Senhor está anunciando que o homem, né, esse homem ia se manifestar, porque é um número de homem que está aparecendo aí. Ao contrário do alinhamento que vai acontecer agora, tá? Então aconteceu um alinhamento de 6 planetas e agora dia 28 de fevereiro acontece um grande alinhamento que são planetário de 7 planetas. E aí, o que esse 7 está anunciando? Está anunciando a presença de Deus. Por quê? O número 7 é o número de Deus, é o número do eterno, o número da sabedoria de Deus, tá? A soberania de Deus, desculpa, sabedoria. Soberania de Deus. Então, Deus está mostrando que mesmo que o iníquo se manifeste, sente no trono e governe e faça o que ele bem entenda, porque Daniel fala que ele vai fazer o que ele bem entender, né? Quando ele sentasse no trono, ele ia fazer o que ele bem entender, não ia ter lei para ele que segurasse ele, não. Ele ia ser mais do que todas as leis. Interessante, né? O que esse presidente anda fazendo. Não há lei para ele. Só um comentário. Mas Deus ia ser soberano sobre todo esse, porque o número 6 é abaixo do número 7. Então ele estaria também governando abaixo de Deus, e a soberania é de Deus, quem manda é Deus, quem ordena e governa é o nosso Deus, e Deus vai nos proteger e vai guardar, e o Senhor não vai abrir mão dos deles. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, irmãos, o alinhamento anuncia a lua de sangue. O alinhamento vai acontecer dia 28 de fevereiro com 7 planetas, tá? O número de Deus, que nos vai anunciar a lua de sangue que vai acontecer dia 14 de março, tá? Justo 14, não? Que é o número do alinhamento, de 14 de março, aparecerá a lua de sangue. O número 14 anuncia também os 144 mil, tá? Por quê? Por causa da numerologia bíblica. Quando nós estudamos a Bíblia e analisamos a numerologia, vamos encontrar mensagens também que o Senhor nos deixou, como se fosse um código Morse. A Bíblia existe código Morse na Bíblia também. Amém? O Senhor teve a necessidade de esconder esses mistérios para nós de várias maneiras. Então, a Bíblia ela não vai falar somente com palavras, ela vai falar com números também, tá? E em Strong, né, que é o dicionário hebreu, em Strong, que é o dicionário hebreu, né, o número 14 se refere ao termo hebraico que é Abba, que significa pai, padre, pai. É a raiz primitiva que significa ser aquiescente. E aquiescente significa consentir caladamente. E o que o Abba, né, o pai, falar,
se consente caladamente, ou seja, o que o Pai nos instruir, nós vamos receber e vamos cumprir caladamente. O que isso nos leva a entender? Quem vai escutar o que o Pai fala, a ordem que o Pai dá e vai obedecer caladamente? Jesus não foi o que obedeceu caladamente? Em Isaías 53:7, como cordeiro que é levado ao matadeiro e como ovelha que ante os seus traquiladores permanece muda, não abriu a boca. Quem não vai abrir a boca? Porque o número 14 representa os 144.000, o sacrifício. Porque caladamente, quem foi caladamente para o sacrifício da cruz foi Jesus. E os 144.000 também vai ser o sacrifício do último tempo, porque são as duas testemunhas que vão morrer nesse último tempo pregando o evangelho, tá? Os 144.000 também é o sacrifício, é a primícia. Apocalipse 7 e Apocalipse 14, se vocês querem entender um pouco mais desse tema. Existem vários lugares na Bíblia que relata do exército do Senhor falando a respeito de 144.000. Isaías 60, por exemplo, Isaías 40, parece que 41, Oséias, Malaquias, vários versículos, inclusive Ezequiel, tá? Jeremias também fala. Então são vários livros na Bíblia que vai relatar e vai falar e nos anunciar os 144.000. Assim como Gênesis também, se você analisa a simbologia das palavras de Gênesis e os valores numéricos, você vai encontrando a casa de Davi, você vai encontrando o número 4, não, que é o quarto patriarca, tá? A casa de Isaí, não, não faltará rei aí, né, na casa de Davi, para sentar no trono. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, você vai vendo a palavra do Senhor anunciando. Meu pai, coloquei ele deitado aqui, andava andando, tá aqui roncando. Glória a Deus. Então, o número 14 significa estar conforme, estar disposto e consentir, tá? Então, os 144.000 vai estar conforme com a palavra do Senhor, vai estar conforme em morrer por Cristo, tá? E muitos, não só os 144.000, mas muitos cristãos nesse último tempo, amados, vão passar por guilhotina, tá? São escolhidos para ser mártires nesse tempo, tá? Assim como os apóstolos foram, muitos cristãos nesse tempo da besta, nesse tempo antecedente aí, vão começar a passar por guilhotina, tá? Inclusive agora, ontem ou antes de ontem, eles entraram e mataram 70 num determinado país aí, foram 70 dentro de uma igreja cristã. Então eles já estão saindo, tá? Esse anticristo, porque o anticristo, a Bíblia fala assim, que manifesta o anticristo, que é o que vai trazer o código 666, que é o que vai trazer o sinal da besta, mas a Bíblia fala assim em Mateus, muitos anticristos surgirão. Por quê? Porque não é somente essa figura que nós compreendemos que esse vai ser o anticristo, que esse que vai dar ordem para matar todo mundo. Não. Vai haver seitas também, está havendo, tá? E eles estão saindo para as nações, tá? Inclusive, houve uma reportagem de que uma organização, tá? Porque eles têm uma religião que eles não aceitam, eles adoram Alá, eles não aceitam outro Deus, e o Corão os diz para eles que eles têm que prevalecer e todos que não são deles, eles têm que eliminar. Então, eles já fizeram um grupo, começaram a entrar em Peru. Então, o que o Senhor está dizendo é o seguinte, vai começar a acontecer muitos acidentes, tá? E acidentes causados, provocados, sem deixar pistas,
tá? Inclusive, em Peru, do nada caiu um teto de uma praça de alimentação em cima das pessoas. Então, amados, eu não estou aqui, eu estou falando o que o Senhor nos revela, tá? Estou trazendo o que o Senhor nos revela, o que o Senhor nos fala e o que realmente está acontecendo e o que vai acontecer. Eles vão entrar agora para a América Latina. Eles estão entrando. Eles chegaram por esse país e agora estão entrando para a América Latina. Eles são muitos já estão espalhados por diversos países e o objetivo deles é esse. Então, quando você olha para o anticristo como uma pessoa que vai perseguir, não exatamente, porque o anticristo são muitas formas, tá? São seitas, uns vão manifestar em determinadas seitas, os outros vão manifestar em determinados sistemas para defender determinados sistemas, e na defesa desses determinados sistemas, eles vão impor determinadas regras que nós não vamos aceitar, como por exemplo a marca. E o fato de não aceitar essa marca, de não ser parte desse povo, dessa religião, eles aonde eles vão ter que colocar uma determinada ordem e eles vão fazer o que, como não há nada novo debaixo do sol, vão repetir a história que repetiu em 1900 e algo, não? Com essas perseguições e tudo. Então, o número 14, voltando para o número 14. O número 14 fala assim, ó, o significado, outro significado do número 14, além de estar disposto, além de consentir, além de estar conforme com o que o Senhor fala e abaixar a cabeça e falar assim, Senhor, eu aceito te servir e eu vou servir até a morte, porque se você lê Apocalipse, por exemplo, aí fala, vocês que resistiram até a morte, eu os darei a coroa da vida, porque vai ter um povo que vai ter que ser a resistência e que vai resistir até a morte, né? Em uma determinada igreja, das 7 igrejas de Apocalipse fala isso. E o número 14, incrivelmente, o significado dele é respirar depois. O que significa respirar depois? Respirar depois está falando de tempo, porque olha, eu tô com tanta coisa para fazer, sabe? Eu preciso ter um respiro, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer tudo isso e depois eu respiro. Então tá falando de algo com pressa, eu vou fazer tudo isso, eu vou fazer essa atividade primeiro. Então, o que o Senhor está nos mostrando em relação ao número 14, em relação aos 144 mil, em relação a essa missão, em relação a esse tempo do fim, que vai acontecer essas coisas muito rápido e nós vamos ter que prevalecer nessa missão e nós vamos ter que correr, trabalhar, porque os 144 mil eles trabalham dia e noite, não vai haver descanso para eles, o descanso vai vir depois. Tá? Então, nesse tempo onde vai haver toda essa perseguição e todo esse cumprimento de profecia, o descansar vai ser para depois. Então, vamos respirar depois, tá? Olha, vamos correr aqui, depois respiramos. Respiramos depois, né? Em relação a isso. E em gematria, o número 14 simboliza a mão forte. Por que mão forte? A mão forte de Deus. Porque mesmo que esteja acontecendo todas essas coisas, nós estejamos correndo, muitos irmãos vão estar escondendo nesse tempo, porque vão passar por esse tempo. Vai acontecer. Então, Deus vai manifestar com mão forte. E dentro da gematria, eles vê que mão forte de Moisés, tá? A gematria é mão forte de Moisés, do número 14. E mão forte de Moisés, que nos fala? Moisés tirou o povo com mão forte do Egito, não é? A mão forte era de Deus, mas ele era o homem que Deus escolheu para tirar o povo do Egito com mão forte. Então, por isso eles denominam a gematria do número 14 como mão forte de Deus. Então, Deus vai estar usando 144 mil para executar essa mão forte, para tirar o povo de Babilônia, tirar o povo do mundo e levar para ele, tá?
Então, nós, com mão forte, a gente lembra dos 144.000, a gente lembra da mão forte que o Senhor vai executar o juízo dele através das 2 testemunhas também. Então, a mão forte de Deus para guardar o seu povo, para estar com o seu povo, para proteger, para levar o seu povo, vai estar atuante nesse tempo. Por mais que o anticristo esteja fazendo a sua maldade, mas Deus vai estar exercendo a sua mão forte. Deus é o quê? O número 7, maior que o 6, tá entendendo? Deus, ele vai exercer todo o seu poder e toda a sua a magnitude da sua excelência, do seu poder para poder salvar os dele, tá? E nós vemos aí essa manifestação, né? Essa representação da manifestação do espírito de Elias e de Moisés. Quando nós estudamos a respeito das 2 testemunhas, nós encontramos, né, na Bíblia que nos mostra, nos revela Elias e Moisés. Por que Elias e Moisés? Eu expliquei vídeos, eu fiz vídeos sobre isso, vocês podem ver em nome de Jesus e analisar esse estudo, pedir o Espírito Santo para revelar, né? Porque são tantos estudos, tantas maneiras de pensar que nos trouxe uma determinada confusão e não compreendemos o certo que vem da parte do Senhor e como realmente vai manifestar as coisas, tá? Moisés e Elias é o espírito de profecia que esteve sobre Moisés, esteve sobre Elias e estará sobre a vida dos 144.000 e das 2 testemunhas. Agora, Jesus, ele declara em Mateus que Elias já tinha vindo falando da figura de João. Por quê? Por causa do espírito de Elias que veio sobre João, que é o espírito de profecia. Não necessariamente o espírito de Elias, mas o espírito de profecia que se move, tá? Então ele vem e derrama como uma unção na vida de João e faz João pregar e preparar o caminho, tá? Então, por quê? Porque a profecia, quando ela manifesta, e quando manifesta um profeta do Senhor e vem falar no nome do Senhor, ele não vem por conta própria, ele vem porque o Espírito manifestou a profecia. Nós não podemos profetizar por nós mesmos, nós podemos professar quando o Espírito de Deus manifesta a profecia em nós. Então, essa profecia, ela sai, esse rolo, ele sai, porque não é um rolo que Deus nos dá na boca, e depois sai essas palavras, porque ela vem de Deus. Não pode vir de mim ou vir de outro meio. Ela vem da parte do Senhor. Tá entendendo? Então, o espírito de profecia estará. Eles não vão estar, Zorobabel, não será por sua força ou por violência. Por quê? Não vai ser da maneira de vocês, vai ser da maneira do Espírito de Deus e pelo Espírito de Deus. Isso está dizendo. Então, não vai ser neles, eles não vão estar na carne fazendo as coisas, eles não vão estar na razão deles fazendo essas coisas, eles vão estar pelo Espírito de Deus, por isso, e pelo poder de Deus, tá? Por isso, vão manifestar da maneira que está escrito que vão manifestar, não? Glória a Deus por isso, né? Então, Moisés, o que Moisés representa? Por que a força de Moisés agora, essa mão forte de Moisés? A mão forte era para retirar o povo do Egito. Nós estamos no Egito, então retirar nós desse mundo e nos levar para Cristo. Então, essa mão forte de Moisés, que também manifestou que pragas, se você analisar Apocalipse, você vai ver as pragas de Êxodo, né? Tudo que aconteceu em Êxodo volta a acontecer agora na manifestação das 2 testemunhas. E se você buscar na internet, você vai ver várias pragas em vários países que aconteceu, tá? No Chile, na praia do Chile, numa praia do Chile, do nada apareceu um montão de pulga. Em outro determinado lugar, uma plantação de milho encheu de gafanhoto. Tá entendendo? Então, o Senhor está dando evidências de que já é o tempo que isso vai manifestar e vai manifestar de uma maneira maior, tá? É um anúncio do que vem, que o Senhor nos deixa, Ele não deixa de anunciar. Agora, se o irmão ou a irmã não quer ver, aí esse é o problema da irmã vai ter que dar satisfação para o Senhor, o porquê não despertou, porque não acordou, entendeu?
Glória a Deus, aleluias. Em Êxodo 13:4 fala assim: vocês saem este dia no mês de Abib. Olha, tá falando com Moisés, né, para sair do Egito numa determinada data. A Bíblia, o Novo Testamento, é a sombra figura do Velho Testamento. Tudo que manifestou no Velho, manifestará no Novo. Então você vê o Senhor nos entregando mensagens codificadas nas suas próprias mensagens do Velho Testamento. Então aqui ele deixa muito claro que sairão no mês de Abib. Por que o mês de Abib? Porque o mês de Abib é o mês da Páscoa, né? Porque houve aí a colheita, a celebração, a festa da Páscoa e tudo mais. O Senhor não vai deixar de cumprir com esses simbolismos, não, entendeu? Abib é o primeiro mês do ano bíblico e ele fala, vocês sairão no primeiro dia. E o dia 14 do mês de Abib se celebrará a Páscoa. E qual que é o dia 14 do mês de Abib? Vamos ver? Dia 14 de abril de 2025 vai dar o mês de Abib. Sempre vamos haver no calendário uma diferença, né, no ano judaico, vamos ver uma diferença de dias, tá? Ele pode, por exemplo, que o Abib dê dia 13 num ano, no outro ano dê dia 14 ou dia 15, dependendo das luas, porque o calendário judaico é lunar, tá? Eles contam o calendário dele é através das estrelas, e não como o nosso calendário gregoriano, que já tem as datas especificadas. A concordância hebreia, não, o significado hebreu para Abib corresponde ao número 24 em numerologia, tá? Essa palavra é o número 24. E o número 24 significa espiga. E espiga em hebraico é espiga de trigo, tá? Lá eles falam espiga de trigo. Aqui nós falamos espiga de milho, não é? Não, lá é espiga de trigo porque ela faz uma espiguinha também, tá? Então, por isso o número 24 é espiga, que está nos mostrando a colheita, tá? Então, o Abib é o mês da colheita. E vocês lembram que eu fiz uma pregação a respeito da vinda do Senhor Jesus, comparando com a colheita e o que vai acontecer, os acontecimentos, como vai ser a colheita dos trigos, de acordo com o que está escrito em Levíticos, em Êxodo e tudo. Depois vocês dão uma olhada nisso em nome de Jesus, porque aí eu falo, né, a própria Levíticos, né, 2, ele fala a respeito da colheita e ele deixa a ordem a respeito da colheita. Então, essa mesma ordem da colheita do trigo vai ser a colheita do trigo que somos nós. Nós somos trigo, tá? E vai haver a colheita. E existe no meio de nós trigos verdes que não amadureceram espiritualmente, que não estão preparados ainda. Mas existia uma lei aí em Levíticos que antes do mês de Abib, de completar da Páscoa, antes do dia de celebrar a Páscoa, já tinha que colher todos os trigos, tá? E o trigo verde também era colhido. E o trigo verde era colhido e levado ao fogo. E eu faço uma analogia do levado ao fogo com Apocalipse, que levará ao fogo para a purificação daqueles que necessitam passar pelo fogo para poder chegar à maturidade espiritual. Por quê? Porque não se prepararam antes, não amadureceram antes esse trigo, tá? Não estava preparado esse trigo para a colheita, ficou para trás, né? Então, passa pelo fogo. E o interessante é que em Levíticos 2:14 fala assim: tostará no fogo as espigas verdes, ou seja, o trigo verde, e o grão desmenuçado oferecerás como oferta das tuas primícias, tá? Então, tá falando da oferta das primícias, né? As primícias aqui tá falando, primícia são 144 mil, a primícia da igreja,
tá? A primícia da mulher são 144 mil. Nós chamamos a primícia da mulher, os 144 mil, de ninho, ou seja, menino varão, tá? Menino varão que está por nascer. Apocalipse 12 fala que a mulher estava grávida, que a igreja estava grávida e que ia nascer um menino. E todos falam assim, mas esse menino é Jesus. Não, esse menino, Apocalipse 12 fala de duas mulheres que dá a luz. A primeira foi a que deu, e esse menino regerá com vara de ferro. Então tá falando de Jesus, e depois mais para frente fala da mulher que está grávida, que vai dar a luz e que necessita fugir para o deserto. Ela dá a luz e foge para o deserto, tá? Então está falando desses 144 mil que nasce da igreja. Eles são judeus. Sim, eles são judeus que seguem a Cristo, por isso seguem ao Cordeiro, porque são seguidores de Cristo, porque aceitaram a Cristo como seu Senhor e Salvador, tá? São os judeus que foram esparcidos e escondidos nas nações. O Senhor teve a necessidade de esconder eles por causa das perseguições, porque Satanás já sabia deles. E Satanás, ele não é pessoas, né? As pessoas morrem hoje e o que elas sabem morre com elas, não é? Mas Satanás não, Satanás está ali para poder lembrar. Então Satanás vai perseguindo o povo judeu justamente por causa do plano final do Senhor, porque ele já sabia de todas essas coisas. Então, onde o Senhor teve a necessidade de esconder a primícia dele, tá? Porque a primícia, no entanto, a própria palavra fala que antes que eles fossem selados, o Senhor deu uma ordem para não tocar em nada, para que não soprasse nenhum vento sobre a terra. E soprar vento sobre a terra é calamidades, é destruição, é perseguição e tudo. Ou seja, se eu sopro um vento em umas folhas que estão escondendo algo por baixo, isso vai ser descoberto, não é? Então, o Senhor está falando em relação a tempo de revelação, tá? Então, não sopre nenhum vento, não revele nada, não traga nenhuma calamidade, espere que eu cele eles, os 144 mil. Por quê? Porque é necessária essa proteção de Deus. Foi necessário o Senhor colocar esse selo para proteção, porque quando o Senhor coloca essa proteção sobre eles, eles não podem ser tocados pelo inimigo mais, tá entendendo? Então, aí eles já estão protegidos, então aí pode começar a acontecer as coisas e podem ser descobertos. No entanto, eles podem falar livremente sobre o chamado que eles têm. Então, o Senhor nos deu a autoridade para poder, na autorização para poder estar falando, por isso estamos falando. E estamos chamando e trazendo a consciência os que ainda não têm consciência do seu chamado. Glória a Deus. Por isso, é muito bonita a palavra de Deus, não tem como, a gente vai falando, uma coisa vai trazendo a outra, o Espírito vai te fazendo lembrar, né? Mas aqui estamos falando da alineação, vamos voltar nela. O interessante nessa alinhação, olha como que nos deixa sinal. O interessante dessa alinhação é que se alinha 7 planetas, não é? Então, havia alinhado, não? 6 planetas, tá? E agora agregou um a mais. Qual foi o planeta que agregou? Mercúrio. E o Mercúrio, se você analisar, Mercúrio é um metal, né? E tóxico, né? Ou seja, é um elemento tóxico, metal não. Mercúrio é um elemento tóxico, não é? E é tóxico para o nosso corpo. Ele contamina. Então, o que o Senhor está anunciando com isso? O Senhor está anunciando também, com essa entrada desse planeta nessa alineação, que haverá maior contaminação no ar, tá? Por que haverá isso? Os cientistas estão fazendo um plano de resfriamento global. E o Senhor me revelou, e o Senhor me fez ver, o Senhor me levou em laboratórios e falava comigo que eles não têm medido as consequências. O meu pai tá roncando aqui, é um idoso já. Eles não medem as consequências do mal. Eles querem atingir os seus objetivos a qualquer custa. Eles querem ter sucesso no que eles proporam ter sucesso, sem medir as consequências do mal que isso vai causar à humanidade ou à população.
ou seja, quem seja, entendeu? Então o Senhor me mostrava que não mede a consequência. E por causa de querer conseguir resfriar, porque eles estão fazendo um plano, eu esqueci agora o nome para vocês pesquisar na internet, mas tem isso, tá tudo aí na internet, tem como você saber. Com esse plano de resfriamento, por isso eles andam soltando muitas coisas, tá? Nos aviões e tudo, estão fazendo pesquisas. E por causa dessas pesquisas, soltando um monte de partícula no ar. O que o Senhor me revelou? O Senhor me revelou que essas partículas, elas são de contaminação e vai nos contaminar sim ou sim, tá? Então, vai haver uma maior contaminação física em nosso físico, como também espiritualmente. O Senhor anuncia que haverá uma contaminação maior espiritual que vai estar manifestando. E antes desses 3 dias de escuridão, que está anunciado que vai acontecer, porque o mesmo que aconteceu, em Joel não fala que escurecerá o sol? Escurecerá, então haverá escuridão. Jonas não fala aí que ele teve 3 dias e o Senhor Jesus falou geração adúltera, raça de víboras, não? Tem algo sobre isso, que demanda sinal. Nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas, os 3 dias de escuridão sobre a terra. Então esses 3 dias vai manifestar, assim como manifestou esses 3 dias no Egito também. O faraó não queria liberar o povo, para liberar o povo manifestou esses 3 dias. Então esses 3 dias é necessário manifestar e vai manifestar. E antecedente a esses 3 dias, o que o Senhor me falou, não, o que o Senhor me revelou, é que aí ia haver essa escuridão, mas essa escuridão ia ser provocada, tá? Mas essa escuridão seria uma escuridão de partículas, tipo assim, uma determinada cidade vem e cobre uma nuvem de cinza, gris, como se fosse uma fumaça, mas cheia de partículas, tá? Caindo partículas. E essas partículas aí vocês já sabem que são eles que estão colocando essas partículas, porque estão numa tentativa de tampar as ondas do sol e fazer um resfriamento na terra. Coisas que eles estão fazendo, eles não têm a revelação dos mistérios que nós temos e eles vão caçar, buscar os meios deles, né? Então isso foi o que o Senhor me mostrou. E o planeta Mercúrio é um planeta intruso, ele entrou aí, tá? Para completar, para dar sinal, mas o Mercúrio, o planeta Mercúrio significa mensageiro usurpador, tá? Então está anunciando também que o usurpador, que é o iníquo, que vai usurpar o poder de Deus, o trono de Deus, vai fingir que ele é o Deus, ele já está no tempo, de novo o Senhor nos anuncia através desse sinal que ele já está no tempo de manifestar. E além do Senhor nos anunciar os elementos tóxicos, né, no ar, em geral, nos está anunciando a maior contaminação espiritual e nos anuncia a usurpação de poder e a manifestação do antimachia, que é o anticristo. Em Daniel 11:32 fala assim: com lisonjas seduzirá aos violadores do pacto. É muito interessante porque é como se eu lesse e visse o que está acontecendo lá e visse os violadores do pacto. Eu estou fazendo um estudo a respeito de Deus Alá e dos que servem e colocando eles, tá? Para mostrar para as pessoas que eles também são a força do anticristo que vai manifestar sobre a terra, trazendo perseguição. Glória a Deus. Os violadores do pacto. Lisonjas é associada à mentira, tá? E adulação. Halagar, ou seja, adular. Traiçoneiro. Em espanhol, traiçoneiro é traidores. Desculpa. Então, o interessante que, em relação a sinais, eu havia feito uma outra pregação também para vocês, falando da perseguição que o Senhor havia anunciado através dos sinais lá em cima, tá?
que ia haver uma divisão entre irmãos, tá? Uma divisão dos que servem a Deus, dos que não servem, uma divisão de irmãos em relação aos que são descendentes de Esaú e os que são descendentes de Jacó no mundo, que ia haver uma divisão e uma guerra. Isso significa guerra entre irmãos, tá? Glória a Deus. Então, o que o Senhor está nos avisando com esses sinais? Que nós estamos entrando no último chamado para o povo do Senhor preparar, tá? Para a noiva se preparar. Esse é o último chamado da preparação da noiva, antes da vinda do Senhor. E todos vão olhar e vão falar: meu Deus, não está acontecendo isso não. Porque não são observantes dos sinais. Não vou entrar em detalhe, porque senão vou até começar a xingar aqui. Os que não pregam sobre essas coisas, né? O último chamado, né, dos homens que moram no mar e os que moram na terra, tá? Glória a Deus, aleluia. Então, amados, como que acontece os sinais? Eu não vou prolongar, já estou terminando. Como acontecem os sinais? Quando existe um alinhamento planetário, esse alinhamento ele forma uma linha no céu. E essa linha, ela passa pelas constelações, tá? Por exemplo, se ela para na constelação, por exemplo, de Aquário, ou de Peixe, por exemplo, a de Peixe, a Bíblia fala que nós somos pescadores de homens e que os homens, para Deus, são peixes, devemos pescar homens. Então, está falando de uma pesca, não? Está anunciando que vai haver uma pesca maravilhosa. E isso o Senhor anuncia com esse alinhamento também. Ele anuncia que vai haver essa pesca maravilhosa, que é o tempo da pesca maravilhosa para o Senhor, não? Por isso o Senhor está nos chamando, né? Porque por causa do posicionamento a gente vai vendo que o Senhor está chamando os que moram no mar e os que moram na terra também, tá? A converter aí para o Senhor, porque esse já é o tempo de reunir-nos para Ele, tá? E o interessante, por exemplo, em relação aos cometas aos planetas que se alinham, não? Você vê que cada planeta ele vai falar uma coisa. Por exemplo, Marte anuncia guerra, por exemplo. Júpiter anuncia Jesus, a vinda de Jesus. Mercúrio anuncia o falso mensageiro, tá? Que é o antimachia, que é o anticristo, que é o falso profeta, tá? Então Mercúrio tá falando, tá nos anunciando o que vai vir, que já vai manifestar essas pessoas, não? Esses eventos vão acontecer. Em relação aos sonhos, porque Deus ele vai dando sonhos e nos falando, né? E ele tinha me dado uma visão muito forte, muito linda, porque foi tão forte assim como se fosse real mesmo. Eu vi uma romã, estava dividida na minha frente, assim, linda, grande, bem vermelhinha as suas sementes e divididas. A romã, ela, dentro da Bíblia, ela é usada como símbolo que está pendurado na orla do manto do sacerdote. Quando ele entra, tá um sininho e uma romã, um sininho e uma romã. E o sacerdote entra aí no santo lugar, tá? E a romã é um símbolo de Israel, é o símbolo de Israel, tá? No entanto, Israel tem muita romã lá, muita plantação de romã. Justamente por ser um símbolo profético. No entanto, o Senhor mesmo fala na Bíblia para eles comer romã. No entanto, quando na passagem de ano, eles comem a romã. E a romã, biblicamente, ela tem um símbolo de produtividade, de prosperidade, tudo em relação a filhos, né? A descendentes, tá? Porque ela tem muitas sementes, né? A semente está profetizando muitos filhos para nós. Muitas sementes, não?
e profetizando bênção para nós também. No entanto, o maligno pegou isso como um símbolo de prosperidade para o lado dele, né? Onde ensina a fazer simpatia, magia e tudo, né? Isso aí é totalmente satânico. Mas da parte do Senhor e biblicamente isso está escrito. E eu tive essa visão com essa romã dividida. E a romã dividida é Israel dividida, tá? Um reino dividido, é um povo dividido, aonde ia haver essa divisão. Então, antes disso, o Senhor tinha mostrado a guerra dos dois irmãos, tá? Que é Esaú, os descendentes de Esaú, contra os descendentes de Jacó, tá? Então, que ia começar essa perseguição. E agora, nessa revelação, o Senhor traz isso de volta, falando de novo, que haverá essa divisão. E eu lembro que quando eu preguei a respeito dessa divisão, tanto da Romã quanto de Esaú e Jacó, eu falei com vocês a respeito da divisão dentro da própria igreja. Não a divisão dos que servem verdadeiramente e dos que não servem, tá? E uma divisão pela própria palavra, uns dizendo que estava correto, que o outro estava pregando heresia, o outro dizendo não é o que Deus está me revelando, o outro dizendo não. Então, essa divisão de ensinança e que isso ia começar a acontecer dentro da própria igreja, ia começar a acontecer essa separação, porque o Senhor estava fazendo uma separação dentro da igreja. O Senhor está fazendo a separação do trigo e do joio, tá? Dos que servem e dos que não servem. E dentro da sociedade, o Senhor estaria também fazendo essa divisão da descendência, que seriam os descendentes, não os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó, tá? Que o Senhor ia fazer essa separação e ia haver uma perseguição em relação a isso também. Isso o Senhor anunciou e volta a anunciar. Glória a Deus. Então, amados, só para vocês saberem, eu vou trazer um dado aqui. Na Guerra de 6 Dias, quando aconteceu aquela Guerra dos 6 Dias, em 1967, aconteceu uma lua de sangue para anunciar essa guerra, tá? E na Santa Inquisição, você lembra da Santa Inquisição? Se você não lembra, pesquisa na internet, por favor, para você ser informado disso. É bem interessante essa história. E fala muito de nós, os esparcidos, tá? Eu falei um pouquinho sobre isso num vídeo anterior, a respeito dos esparcidos. A Santa Inquisição também houve uma lua de sangue. Então, sempre quando vai acontecer algo assim, tá? Que envolve o povo do Senhor, que envolve o povo de Israel, tá? Que envolve nós, os escolhidos, o Senhor vai anunciar com lua de sangue e com alinhamento também, tá? Para que você saiba. Então, a lua de sangue anuncia que? Juízo de Deus. E o que Joel fala? Antes que venha o grande dia de Yahweh. Antes que venha o grande dia de Javé, Yahweh. Amém? Aí sempre haverá uma lua de sangue. Glória a Deus. Em nome de Jesus, seguimos depois em nome de Jesus com que o Espírito vai nos direcionando. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que isso sirva para trazer edificação para a sua vida em nome de Jesus. Um abraço grande.